Eu quero compartilhar de um texto com vocês. Tantas coisas que nós temos que falar nesta noite. Enquanto você está indo em Atos dos Apóstolos, no início de uma jornada de avivamento sobre a igreja. Como Deus é tremendo naquilo que Ele faz, naquilo que Ele ministra, naquilo que Ele fala. Antes de pregar, queridos, eu quero gerar aqui um agradecimento a toda a igreja que se envolveu nesses meses que foram de reforma nessa igreja. Nós vamos fazer uma retrospectiva daqui a uns dias, só dar uma folga para o pessoal, para você que não viu ter uma noção de como era esse lugar. Muitas coisas vão ser melhoradas ainda. Nós temos projetos que estão sendo tirados da gaveta. Nós temos áreas que nós queremos criar com um propósito. Eu olho para as nossas crianças e admiro verdadeiramente elas, cada uma delas, estarem sentadas aqui participando de um culto adulto, sabe, ouvindo uma palavra adulta. Mas o meu coração queima ter um culto para eles, um culto em que eles entendam a dinâmica da palavra, que eles interajam com a palavra. E essa é uma das próximas etapas de investimentos que nós queremos fazer, para que eles cresçam. Eu quero, no Ministério Kids, eu quero ver profetas sendo levantados, apóstolos sendo levantados, pastores, mestres, adoradores, crianças que queiram ser qualquer coisa na sua vida profissional, sabe, mas que a ênfase principal seja ser servo do Deus Altíssimo. Sabe, crianças que nós vamos ver crescer em poder e graça. Isso queima no meu coração. Há muito tempo atrás o Senhor já ministrou isso na minha vida, e nós queremos marcar Lages também com esta visão, com esse entendimento. Muito obrigado, queridos. Se eu citar nome, eu vou esquecer de alguém, então eu vou evitar isso para não constranger ou magoar ninguém. Mas você sabe, desde uma parede, desde um vidro do altar, cada detalhe, o forro da igreja, sabe, cada área aqui foi preparado, trabalhado exaustivamente, sabe, a parte interna e externa desta igreja, coisas que às vezes nós nem estamos vendo. Pessoas trabalharam ali, e trabalharam duro, trabalharam firme, não só investiram finanças, mas investiram tempo, sacrificaram o seu lazer, o seu corpo, sabe, deixaram muitas vezes sua casa, sua família, para estarem aqui, para tornar esse dia possível. A vocês que se doaram dentro das condições, alguns se doaram além disso, eu quero agradecer a Deus por sua vida, por sua dedicação. Sabe, eu sei que o Senhor irá recompensá-los, eu sei que o Senhor irá prosperá-los, porque nós somos aqueles convocados para levantar um lugar aonde Deus vai ministrar vidas. Nós somos aqueles que o Senhor recrutou no meio do nada para tornar possível esta casa. E quando nós nos conectamos com isso, nós estamos fazendo parte de um propósito maior, que é o propósito de Deus a respeito da cidade de Lages. Então você que veio aqui, sabe, eu vou levar só um café, o que eu posso fazer? Você nos abençoou. Você que ofertou, você que tem ofertado, você que assumiu compromissos financeiros nesta casa, saiba você, do menor ao maior, Deus é um Deus abençoador, é um Deus galardoador, é um Deus que vai honrar e vai, sabe, gerar a resposta sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero que você coloque as suas mãos assim. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas, ofertantes, dizimistas. Quero abençoar a vida daqueles, Senhor, que não puderam fisicamente estar aqui, mas financeiramente respaldaram pessoas para estarem aqui. Obrigado por todas as irmãs que vieram limpar, preparar o lanche, cuidar desta casa. Todos os irmãos, Senhor, com seus dons e talentos. E até mesmo aqueles que não tinham, Senhor, habilidades com as coisas, com os trabalhos manuais, mas estavam neste lugar, Pai, para de alguma forma dizer: eu me importo, eu faço parte, eu quero ajudar.
Senhor, abençoa-os, restitui-os, Senhor. Abençoa-os, Senhor, de uma maneira abundante, Pai. Eu creio na palavra abundante do Senhor para esta geração, Pai. E eu declaro, Senhor, que tudo que nós fizemos, Senhor, à medida em que nós nos doamos, nos entregamos, há uma colheita vindo, há um liberar do Senhor sobre nós, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é justo em abençoar a tua igreja, abençoar os trabalhadores desta casa. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Eles são preciosos, eles são abençoados, eles são abençoadores, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, eu queria nessa hora dar uma salva de palmas para esses valentes, esses servos e servas do Senhor valorosos, que fizeram a diferença nesses dias. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado porque você se importou, de alguma forma você se doou. Deus te abençoe. Amém e amém. Queridos, Atos dos Apóstolos capítulo 3. Versículo 1 em diante. Estou pregando no púlpito do D3, hein? Veja só, né? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Amém? Pai, que a tua palavra ministre os nossos corações nesta noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor marque esta noite a nossa história, as nossas vidas com algo completamente novo. Assim oramos e assim te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos, fiquem à vontade, mas não muito, né? Preste atenção na palavra. Eu quero compartilhar desta passagem, queridos, ela ministrou muito a minha vida. E eu acredito que quando nós falamos de viver um novo tempo, nós precisamos entender que para vivermos algo novo da parte de Deus para nós, algo em nós precisa ser ajustado, algo em nós precisa ser mudado. Sabe, quando nós buscamos coisas maiores para as nossas vidas, quando nós falamos para as pessoas que estão perto de nós que Deus pode, Deus faz, Deus vai agir, Deus vai intervir, está nas mãos de Deus, nós estamos liberando algum tipo de palavra de ânimo, de reforço, de renovo, de esperança para uma pessoa, para uma família em algum momento. Mas nós precisamos crer nesta palavra e entender que antes dela ser liberada dos nossos lábios, ela precisa ser gerada no nosso espírito, ela precisa ter um impacto na nossa casa, na nossa vida, no que nós somos. Quando eu li esta passagem, a Bíblia fala que Pedro e João estavam subindo por volta das 15 horas, à tarde, eles estavam indo para o templo, como era de costume do judeu, entrar e ali então ler a palavra, ter um tempo de oração, ter um tempo de meditação, ter um tempo em que eles estavam ali buscando ao Senhor. Neste templo
nesta casa onde eles se reuniam, neste ambiente. A Bíblia diz que esse templo, ali a porta do templo chamado Formosa, um homem que desde o seu nascimento era coxo, ele era colocado à porta ali, e ali ele ficava todos os dias, pedindo o que, gente? Esmolas. Ele estava ali sempre pedindo esmolas. A vida dele era simplesmente ser alguém que recebia das mãos de pessoas, alguns valores, alguns trocados que o mantinham vivo. A Bíblia diz que todos os dias, não era algumas vezes, não era apenas uma semana sim, uma não, a cada mês, mas a Bíblia diz que todos os dias, pessoas traziam este homem para se assentar naquela porta, aonde homens de Deus entravam, pessoas que tinham comunhão com Deus entravam, e estas pessoas colocavam migalhas, esmolas nas mãos daquele coxo. Todos os dias esta história se repetia. E é importante lembrar, queridos, que sabe, o estar de Pedro e João indo ao templo, sabe, é uma das coisas que nós precisamos entender, que numa hora em que para nós é uma hora comum, de tarde de bênção, de culto que é feito em ambientes à tarde, muitas igrejas fazem os seus cultos à tarde, eles estavam indo ao templo, e quando eles chegam neste lugar, eles se deparam com este homem que já estava ali, pedindo esmola. A Bíblia diz que ele era da sua nascença, ele nasceu desta forma, ele não sabia andar. Ele não sabia o que era caminhar, saltar, pular, andar, correr. Ele era alguém que dependia que os outros o levassem, que os outros trouxessem, porque se não pegassem ele, não levassem ele, ele ficaria ali. A Bíblia diz que todos os dias as pessoas o levavam para aquele lugar. E todos os dias ele estava ali pedindo esmola. Sabe o que eu vejo, queridos? Eu vejo homens que entravam para dentro daquela casa, que entravam dentro daquele templo, e eram homens que estavam tendo comunhão com a palavra, eram homens que estavam tendo um relacionamento com Deus, eram homens que estavam tendo uma vida com Deus. E sabe o que esses homens faziam? Esses homens se limitavam a dar alguns poucos trocados para ele. Ele estava vivendo de esmolas, de migalhas, e começou a entender que esse era o seu destino, que esse era a sua maior necessidade, receber todos os dias alguns trocados. Sabe o que nós esperamos de homens e mulheres de Deus? É que eles sejam um canal de Deus, não para gerar migalhas na vida das pessoas, mas que eles sejam a resposta de Deus na vida das pessoas. Você imagina alguém sentado à porta da igreja ali, todos os dias, não é uma vez por semana, uma vez por mês, mas todos os dias, e nós nos limitarmos simplesmente a tirar um trocado, R$2, R$1, R$5, e entregar para ele, e nós entrarmos e cultuarmos a Deus. E este homem sentado à porta, um dia, uma semana, um mês, um ano, ele era um homem que nasceu assim, sua vida estava sendo marcada desta forma. O que me marca, o que me impressiona é que ele não pedia oração, ele pedia esmolas. Ele estava na porta de uma igreja e ele pedia esmolas. E eu quero lhe dizer, uma igreja que vive o evangelho e que prega uma palavra viva, ela não é uma igreja que manifesta esmolas na vida das pessoas, ela é uma igreja que manifesta o poder da palavra viva de Jesus Cristo, que transforma a vida das pessoas. Ele estava vivendo disso, e o que me surpreende é que as pessoas estavam fazendo deste coxo um negócio lucrativo, um negócio que todos os dias era certo, porque quem dava suporte para ele não fazia isso gratuitamente, mas todos os dias tinha um repartir. Quanto você arrecadou hoje?
Quanto foi, sabe, que você conquistou nesse dia? E como um tributo, um imposto, como um valor a ser pago às pessoas que geravam algum tipo de manutenção na sua vida. Então aquele homem estava com sua mente também deformada, não era só seus pés, não eram só suas pernas. Ele estava acostumado a viver de uma forma, sabe, terrível. E muitas vezes nós estamos vendo tantas pessoas que nasceram para viver algo grande em Deus, pessoas que foram chamadas para marcar uma família, uma cidade, uma nação, pessoas que foram chamadas para, sabe, serem geradores de milagres aonde eles estiverem, mas estão vivendo de migalhas, estão vivendo como se não houvesse um propósito maior nas suas vidas. Eu fico impressionado, queridos, como muitas pessoas, você olha e você percebe nelas claramente o potencial que elas têm. Eles são talentosos, habilidosos, inteligentes, eles conseguem interagir nos ambientes e eles estão recebendo trocados. Eles estão vivendo como se, sabe, o seu pagamento, aquilo que eles merecem está exatamente naquele nível. Passa-se um dia, um mês e um ano e aquelas pessoas, elas estão debaixo de um jugo. Elas não conseguem ver, porque quando você nunca se colocou em pé, você não tem noção do que acontece, você não tem uma visão de como é estar em pé, você não sabe o que é andar, não sabe o que é correr, não sabe o que é saltar. E muitas pessoas que muitas vezes se aproximam de nós, percebem isso, percebem que há um grande potencial de Deus em nós, percebem que nós somos capazes, percebem que nós temos uma graça diferente, e muitos passam a ter medo, muitos começam a ver que aquela pessoa é uma ameaça, se ele acordar, se ele se aperceber, se ele se ligar quem ele é. Eu estava ouvindo aqui nas reformas, a gente ouve muita história, gente. Eu estava ouvindo aqui algumas histórias de pessoas que trabalham, que na sua ausência, na sua escassez, na sua, sabe, não podendo estar trabalhando por questão, né, óbvias ali de saúde, muitas vezes, né, um período de afastamento, para fazer o serviço da mesma pessoa, se contratar mais funcionários, para fazer o serviço de um fazendo o trabalho de muitos. Então quando este que produz demais, ele precisa se afastar, a empresa, a pessoa precisa colocar várias pessoas, para fazer exatamente a mesma coisa que ela faz. E nós estamos falando sobre isso, de empresas que fazem cortes. Por exemplo, corta alguém que tem um salário, tem um tempo de empresa, mas é um homem que está ali há alguns anos, trabalhando todos os dias, sol a sol, mas aí a empresa fala assim: nós temos que cortar custos, e mandam aquele homem embora. Então eles contratam 4, 5 para fazer exatamente o que aquele homem sozinho fazia, acabam pagando até mais do que de fato pagavam para ele, porque a experiência que ele tinha, a visão que ele tinha, o reconhecimento que ele tinha, a habilidade que ele tinha, não era valorizada. Ele estava se tornando alguém caro aos olhos da empresa, ele estava se tornando alguém que não tinha, sabe, a valorização necessária, o reconhecimento necessário. E deixa eu te falar, queridos, quando nós olhamos situações assim, eu entendo que Deus, Ele quer dar um brado, o Senhor quer liberar algo sobre a nossa história, sobre as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero trazer à sua memória: cuide dos seus relacionamentos, cuide das pessoas que se aproximam de você, que em vez de trazer uma solução, eles trazem apenas um momento, uma manutenção, um reparo, um curativo, mas não trazem a cura. Cuide dos relacionamentos que não confrontam quem você é. Cuide dos relacionamentos que estão te levando e te trazendo, te tornando dependente de um limite, de um nível.
Cuidado, querido, porque Deus tem grandes propósitos na sua vida. Deus tem palavras poderosas para fazer em você e através de você. Talvez você nunca sentiu isso de perto, talvez você nunca visualizou isso ainda, mas o Senhor já te viu em pé, o Senhor já te viu caminhando, o Senhor já te viu correndo. E o que acontece muitas vezes, nós nos tornamos, escravos de relacionamentos abusivos, limitadores. Este coxo estava ali, e a Bíblia diz que ele, quando viu que se aproximavam ali, Pedro e João chegando àquele templo, ele pede uma esmola, como ele fazia com todo mundo. E sabe qual foi a primeira palavra liberada da boca de Pedro e João? Não foi a palavra dizendo: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas do que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não foi esta palavra, essa não foi a primeira liberação. A primeira palavra que eles disseram: olhe para nós, olhe para nós. Porque aquele homem estava com as suas pernas enroladas, sentado, amontoadas sobre o seu corpo, de cabeça baixa, olhos olhando para o chão, com as mãos estendidas, pedindo algum tipo de manutenção, algum tipo de esmola. Sabe, ele estava vivendo e tornou aquilo como sua sobrevivência. Eu quero nesta noite dizer para você: não se acostume com o pouco, não se acostume com a limitação, não se acostume com aquilo que limita o teu potencial. Se Deus te deu, Deus quer fazer deste algo pequeno, algo grande na sua vida. Não limite os sonhos de Deus no seu coração. Não permita que as situações, os relacionamentos, pessoas que muitas vezes não confrontam o que você é. Porque a grande verdade é o seguinte: quando nós nos acomodamos, nós nos tornamos aquele tipo de pessoa que nos sujeitamos a tudo e a todos. E deixa eu te falar, não se torne alguém dependente das pessoas, se torne alguém dependente de Deus. Você precisa depender de Deus. Deus usa pessoas, Deus usa pessoas, mas isso não faz de nós dependentes delas. Nós precisamos entender que Deus usa as pessoas para nos confrontar muitas vezes. Deus usa as pessoas para dizer: ei, olha para mim, levanta a tua cabeça, porque você está olhando para baixo, porque você está aceitando esse padrão de vida, porque você está aceitando esse tipo de relacionamento, porque você não percebe que você é um profissional, você é um empresário, você é um empreendedor, você é um homem de Deus, você é alguém capacitado para fazer algo maior, porque você está se sujeitando a isso. Aí sabe o que você ouve? Muitas vezes você ouve que as pessoas estão dizendo que elas estão vivendo uma necessidade. A necessidade nos obriga a isso, a necessidade nos obriga a aquilo. Deserto é só passagem, não é moradia. E problema nunca foi um agente que paralisa aqueles que têm um propósito de Deus. As coisas ruins acontecem muitas vezes para pessoas boas, como cada um de nós aqui. E o objetivo disso não é nos fazer fracos, incapazes ou dependentes, matar os nossos sonhos, matar o desejo de nós estarmos vivendo algo novo da parte de Deus e em Deus. Nós precisamos entender que às vezes algumas pessoas, elas começam a nos manter neste ambiente, nos colocar num ambiente em que eles percebem que nós somos pequenos, eles são grandes, que nós somos alguém que como um diamante está ali ainda escondido. Eles sabem disso, mas não querem que muitas vezes eu e você, nós venhamos a descobrir essa verdade. Então continuam ali simplesmente gerando algumas migalhas. Mas quando eles se encontram com Pedro e João, simplesmente começa a haver agora uma inversão de valores, um nível de confronto começa a chegar.
Olhe para mim, igreja. Viver um novo tempo é mudar a mentalidade. Viver um novo tempo em Deus é mudar a rotina. É sair da área de conforto. É entender que Deus ajuda quem cedo o quê? Madruga. Pastor, mas a minha vida inteira eu levanto cedo. A minha vida inteira eu batalho. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você está lutando com as armas carnais. Muitas vezes você está se doando às pessoas naturais. Você está fazendo isso a homens, a pessoas que, sabe, assim como você, estão vivendo e estão seguindo sua vida até que um dia a morte chegue. Você precisa entender que Deus tem propósitos maiores na sua vida. Você precisa entender que quando você entende e vive o propósito de Deus, a liberação de Deus sobre a sua vida, você vai acordar cedo, mas o resultado virá no final do dia. Você vai conhecer um Deus que vai te, capacitar para viver as grandes conquistas. Você vai descobrir que o Deus a quem você serve é um Deus que abre portas verdadeiramente. Não é pela sua condição simplesmente, não é porque você é a pessoa, que pode fazer, você é o número 1 para aquilo, mas Ele sabe o seguinte: existe algo gerado dentro de você, que vai ser despertado, e quando esse algo for despertado, sua história começa a ser diferente. Pedro e João dizem: olha para mim, olha para nós. Obrigou aquele coxo a ter que levantar a sua cabeça. Levantar a cabeça. Eu conheci um pastor que ele dizia assim: cabeça baixa é sinal de derrota. Cristiano Neto. Cabeça erguida é sinal de vitória. Quando você encontra Deus confrontando Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua tenda. Conte as estrelas, se é que você pode. Se é que você pode, conte. Estrela dá no chão ou dá no céu? Levantar a sua cabeça para contar as estrelas. Deus, Ele sabe exatamente que se nós continuarmos olhando para o mesmo lugar, as coisas não vão mudar na nossa história. Não é simplesmente sobre nós, mas sobre aquilo que Deus quer fazer em nós. Às vezes nós nos permitimos andar cabisbaixos, pensamento derrotista, nós pensamos que não somos capazes, de alguma forma nós somos domesticados a viver na limitação, mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos um Deus que diz assim: bate as tuas estacas mais longe, porque eu vou ampliar o que eu estou fazendo. Você começa a observar que o Deus a quem nós servimos é um Deus assim: se você é fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Eu olho para a Bíblia e começo a ver que Deus tem planos grandes, grandiosos para mim, tem planos poderosos para você, mas se eu caminhar olhando para baixo, pensamento derrotado, preocupado com as coisas, me limitando às coisas, eu preciso de alguém na minha vida que me confronte e diga: olha para mim. Porque aqueles que te confrontam, esses são aqueles que Deus pode e com certeza irá usar para potencializar, para ativar dentro de você o que Deus tem gerado. Muitos de nós estamos pensando: eu tenho promessa. Promessa sem o posicionamento correto é apenas uma palavra liberada a alguém que foi visto, olhado, mas não acreditou naquilo. Porque quando uma palavra vem sobre nós, a palavra que fala do Senhor, uma palavra liberada, ela não nos para, ela nos coloca em movimento. O que você está esperando? Estou esperando que a porta se abra. Querido, se você não for em direção, você não vai ver esta porta se abrindo. Se você não acreditar na palavra, porque quando nós acreditamos, primeiramente vem uma coisa que nos confronta, nos assusta, nos desafia. Ande com pessoas que te confrontem. Ande com pessoas que desafiem a tua capacidade, a tua limitação. Ande com pessoas que dizem assim: olha para mim, ergue a cabeça. Então depois que aquele coxo teve que olhar nos olhos daqueles homens, eles responderam:
nós não temos ouro e nem prata. Era tudo que aquele homem não queria ouvir, porque o que ele queria é que das bolsas daqueles homens, saísse algum tipo de provisão, de recurso, de dinheiro, para que ele continuasse na vida que ele estava. Nem sempre aquilo que nós queremos nos tira do lugar que nós estamos. Nem sempre aquilo que nós queremos é o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes nós queremos, este homem queria esmolas e o Senhor estava dizendo outras coisas. Então esses homens disseram já de cara: nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Ele encontrou no meio daquela multidão que entrava naquele templo, duas pessoas cheias do evangelho transformador, cheio da palavra libertadora. Eu creio num evangelho que muda a vida das pessoas. Eu creio no evangelho que confronta para gerar cura. Eu creio no evangelho que simplesmente vem e faz: olha, erga a tua cabeça. Eu creio no evangelho que não vem simplesmente, nos cativando num lugar de limitação. O evangelho verdadeiro, ele nos confronta para vivermos algo ainda maior. Eu dizia para o ministério de louvor no início aqui do nosso ensaio, eu dizia: primeiro dia do mês, nosso primeiro culto da semana, nossa mentalidade para viver o novo de Deus precisa ser diferente. Nossa medida em Deus tem que ser maior. Deus pode colocar aqui nesta casa, lotar os espaços, mas a grande verdade, queridos, que nós precisamos entender: nós temos que ter para nós e nós temos que ter para os outros, porque o que Deus quer fazer é algo extraordinário. Eu ouvi muitas pessoas dizendo: mas como é que você vai fazer isso? Será que vai dar? Será que não vai dar? Não vai dar tempo, ou não vai ser isso, não tem recurso, não tem aquilo. E deixa eu te falar uma coisa, eu entendo a preocupação das pessoas, mas muita gente de fora dizia que nós não íamos conseguir. E eu confesso que quando as coisas não rolavam, não davam certo, eu saía daqui tão triste, que eu não tinha vontade nem de comer, gente. Tomava banho por obrigação. Eu queria ficar quieto no meu canto, triste. E quando eu estava ali com a minha cabeça, olhando para um lugar que simplesmente não me levava a lugar nenhum, eu me lembrava da palavra que muitas vezes saía da boca da minha esposa, a palavra de Deus que saía através da boca do meu filho, ou de alguém que estava do meu lado. Eu ouvi isso até da Andressa, que estava ali um dia. Ela disse assim: pastor, já deu certo. Eu queria esfolar ela, mas ela disse a palavra: já deu certo. Me obrigou a olhar para cima, me obrigou a contar as estrelas, me obrigou a lembrar que simplesmente, se você está numa área de limitação, você precisa ser confrontado para romper. Você precisa ser, muitas vezes sacudido para entender que Deus é um Deus poderoso e Ele pode fazer. Então a Bíblia diz que este coxo que estava ali, ele recebe essa palavra: não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles tomaram ele pela mão direita, e a Bíblia diz que naquele momento, aquele homem deu um salto e ele ficou em pé. Ele já não estava mais caído, ele já não mais dependia das pessoas levarem e trazer ele. Porque quando às vezes a gente vem para a igreja para mudar de carro, o dia que a gente tiver o carro, estar num lugar como esse já não é mais importante. O dia que a gente vem para um ambiente de fé para que Deus mude as nossas finanças, o dia que o dinheiro fazer parte da nossa vida, esse ambiente perdeu a graça. O dia que eu venho para Jesus para que Ele sare a minha vida emocional, o dia que ela estiver sarada, já não há mais uma necessidade. Porque muitas vezes nós estamos nos movendo por necessidades e não por propósito.
O que Deus quer de nós é exatamente uma coisa: não se mova por coisas que simplesmente você pode ter ou não ter. Se mova por um propósito maior na sua vida. E eu acredito que o seu propósito maior não é simplesmente voltar para casa com um dia de esmolas bem-sucedido, porque no dia seguinte você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Essa não é a vida que Deus sonhou para nós. Essa não é a vida que Deus preparou para nós. A vida que Deus preparou para nós é uma vida que transforma quem nós somos através do poder dele. Sabe, você precisa se perguntar por que é que você quer o que quer. Você precisa se perguntar por que você quer chegar aonde você deseja chegar. Você precisa se perguntar por que você necessita tanto do que você está pedindo. Se de fato isso é um propósito de Deus na sua vida, ou simplesmente isso vai suprir uma necessidade na sua vida. Eu preciso de um celular novo, porque o meu está muito velho. Eu tenho que trocar o meu carro, porque o meu carro já é um modelo defasado. Eu tenho que pegar um modelo novo. Agora está na era dos turbo, então eu tenho que ter um turbo, porque eu preciso de um turbo. Porque agora todo mundo está fazendo, eu também preciso fazer. Estou me movendo por propósito, ou estou me movendo por necessidade? Esse homem estava ali todos os dias porque havia uma necessidade, mas ele não estava entendendo que havia da parte de Deus um propósito para a vida dele. Já estava comum, já estava, normal, mas quando uma palavra é liberada, quando ele é confrontado e ele se coloca em pé, a Bíblia diz, ele salta, ele anda, ele corre. Agora ele está olhando as coisas como Pedro e João estavam olhando. E sabe o que acontece? Ele não foi para sua casa. Ele não foi contar para as pessoas que conheciam ele, que levavam e traziam ele todos os dias. A Bíblia diz que ele entrou dentro do templo. A Bíblia diz que ele entrou no lugar em que todos aqueles que serviam a Deus estavam entrando. Ele foi com as suas próprias pernas. Ele foi com a sua própria decisão de chegar naquele lugar e dizer: agora eu entendi o propósito de Deus. Eu fui curado. Eu não preciso mais de esmolas. Eu não dependo mais das pessoas. Jesus operou um milagre na minha vida. Eu não devo simplesmente esse momento, eu devo tudo que eu sou a Ele. E ali começou uma história nova. Ali começou um momento novo na vida daquele homem, sabe? Para mim isso faz todo sentido. Porque Deus não quer me abençoar apenas para suprir as minhas necessidades. Ele quer ativar em mim um propósito celestial. Ele quer fazer de mim um canal dele nesta terra. Ele quer fazer da minha história uma extensão da história do Senhor neste lugar. Por que nós estamos aqui, Ceará? Por que nós estamos neste lugar? É uma necessidade. Simplesmente é uma questão de espaço, ou é uma questão de um propósito que Deus nos deu para ativarmos a vida de centenas e milhares de pessoas que precisam ser levantadas, que precisam ser empoderadas no Espírito. Sabe, nós estamos olhando para esses dias e entendendo, nós fomos levantados nessa cidade. Nós fomos levantados nesta cidade com uma palavra de ativação. A palavra que o Senhor tem nos dado é para mudar o cenário em que se encontram as pessoas. Não é simplesmente para mantê-las lá, mas é para torná-las fortes. Sabe, as pessoas não vão sair da presença de Deus, elas vão por suas próprias pernas buscar a presença do Senhor, porque descobriram que o propósito da vida delas não são coisas, mas sim é estar na presença de Deus, e sim é estar fazendo a vontade de Deus. Nós estamos orando já tem alguns dias, queridos, para que toda pessoa que cruze pelo nosso caminho, elas sejam impactadas de uma maneira
em que em nenhum outro tempo da vida delas, elas foram impactadas. Eu quero que você coloque as coisas numa medida. O que você era antes e o que você está se tornando. Comece a medir a tua capacidade de conquista, de unção, de graça, porque Deus vai capacitar muitos homens aqui. Sabe aqueles sonhos que estão guardados e ninguém sabe? Os desejos que você tem de fazer, de empreender, de conquistar, de estabelecer. Deixa eu te falar, você não vai receber uma esmola para te deixar limitado. Você vai receber uma palavra que vai te colocar em pé. Você vai receber uma palavra que vai te colocar numa medida, sabe, de crescimento e de expansão. Você vai viver algo novo da parte de Deus. Você vai viver algo novo da parte de Deus na sua vida. E nós não queremos que isso se torne um monopólio na sua vida. Nós queremos que você comece a caminhar com as suas próprias pernas. Você que tem dons e talentos, você é alguém que sabe, de alguma forma, um dia já esteve tão melhor em Deus, mas por alguma razão, alguém decidiu limitar o seu chamado. Decidiu podar as suas asas. Decidiu colocar você no cabresto, num lugar que eles pudessem simplesmente, sabe, dominar, limitar. E quem sabe por muito tempo você se sujeitou a viver desta forma. Você já não se reconhece mais. Você às vezes se pergunta, será que algum dia ainda eu posso voltar a ser um instrumento nas mãos de Deus? E eu quero te falar uma coisa. O Senhor não nos chamou nesse lugar para simplesmente colocar algumas coisas, alguns trocados no seu bolso. O Senhor nos chamou nesse lugar para olhar nos teus olhos e dizer: levanta-te e anda, porque Deus tem propósito na sua vida. Eu tenho falado para muitos que caminham perto de mim, irmãos, eu não tenho ciúmes das pessoas que caminham comigo. Eu fico feliz quando eles crescem. Eu fico feliz quando eles prosperam. Eu fico feliz quando Deus usa a vida deles. Por que eu fico feliz? Porque essa é a minha missão. A minha missão é gerar vida. A minha missão é dizer: levanta-te e anda. A minha missão é dizer: ei, olha para mim, Deus tem coisas maiores na sua vida. A minha missão é dizer para os empresários que estão aqui: há uma recessão, há uma crise, há uma escassez. Isso não tem nada a ver contigo. Isso não é um problema seu. Para de olhar para aquilo que não funciona. Para de olhar para um ambiente que te limita. Para de se encher de travas e mecanismos que vão simplesmente oprimindo a sua capacidade, a sua sabedoria, o seu poder de convencimento, a palavra de crescimento de Deus na sua vida. As coisas precisam acontecer e começar pequenas. Lembra disso. É com dificuldade, é com luta. Às vezes é vendendo o almoço para comer a janta. Às vezes as pessoas vão olhar para você e achar que você está vivendo, nadando em dinheiro, quando na verdade você está sobrevivendo. Mas uma coisa eu quero dizer para você nesta noite: não importa a área que você decidiu, sabe, empreender, não importa qual é o nível, a dimensão, o tamanho, a proporção, não sei se você tem reserva, se você está trabalhando no vermelho, se você tem pessoas que jogam no time, ou se tem gente que joga na contramão. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. O que Ele confiou nas suas mãos pode não ter valor para um monte de gente, pode não ter sentido, mas eu quero te declarar algo nesta noite: você vai crescer, e vai crescer muito. Você vai atrair clientes, você vai prosperar no que você foi chamado, você vai ser reconhecido na área que Deus confiou na sua vida, porque não é na sua capacidade, é no poder de Deus. Portas vão se abrir. Nós estamos no dia 1º de agosto.
agosto, setembro, outubro, novembro, nós temos poucos meses para vivermos o que Deus tem para nós. Eu quero te desafiar a levantar a sua cabeça, a dar passos de fé. Se você não se move por necessidade, esta palavra é para você, porque Deus vai capacitar a área que você está. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida no que você foi chamado para fazer. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para empreender, então você vai ser o melhor na sua área. Você foi chamado para fazer as coisas no reino de Deus, então se capacite para isso, porque você vai ser destravado. Não importa o nosso tamanho, não importa o quão pequeno nós hoje estamos sendo, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está dizendo, hoje é dia de nós cortarmos vínculos com aquilo que nos limita. Hoje é dia de nós nos levantarmos e começarmos a caminharmos com as nossas próprias pernas. Nós viveremos nos próximos meses um tempo extraordinário da parte de Deus.